Começa agora o programa Vida em Condomínios, uma parceria do Grupo MC3 com a Jovem Pan Marília. E hoje nós temos conosco Pedro Ribeiro, que é gerente da CAP Arquitetura e Construção. Estou também com o Giroto e o Dr. Carlos Matos. Bom dia para vocês. Bom dia, Giroto. Bom dia, doutor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Bom dia, Giroto. Sejam bem-vindos. E é a última edição inédita do Vida em Condomínio de 2024. Lembrando que a partir da semana que vem começam as nossas retrospectivas, né? Os melhores momentos. Você vê que ela reservou a última edição inédita pra CAP e pro Pedro, hein? Maravilha, privilégio, né? Foi difícil, né? Foi difícil trazer. Retrospectiva também de melhor momento já, né? Aí há controvérsias, né? Aí tem que ver renda bastante, começa a perfazer, né? Uma briga, uma boa briga pode já render a participação na retrospectiva, né? Assuntos polêmicos. Não, sem assuntos polêmicos, né? E aí a gente queria aproveitar que você falasse um pouco pra gente sobre a CAP. Como surgiu o nome, estava comentando aqui com a gente antes da gente começar. Passa para o pessoal que está nos ouvindo. A CAP é uma empresa fundada pelos sócios Eduardo e Silvio, Eduardo Quirito e Silvio Guimarães, em 1998, em dezembro de 98. E já está aí há 25 anos no mercado. É uma empresa que vem mudando o segmento. Ela iniciou com projetos, eles iniciaram fazendo projetos. Depois passaram para obras públicas, grandes obras, escolas federais, instituições de ensino. Migrou depois para as obras privadas, fazendo grandes escolas do SESI. A CAP fez três escolas do SESI, Agudos, Cajamar e Monte Alto. Lindas escolas, obras grandes. Aqui em Marília finalizou o estádio, o ginásio, né? No caso lá da Santo Antônio. Qual é o nome do... Fugiu o nome do ginásio agora. É o Pedro Sola, né? Exato. Ela pegou para terminar. Faz parte da escola de média, por isso que a gente confunde, né? Isso, perfeito. Aquela obra ficou um bom tempo parada, né? Eu me lembro desde criança, eu sou de Marília, de passar lá e ver aqueles pilares abandonados, né? E aí foi a CAP que pegou para finalizar aquele ginásio, que foi uma obra complexa em termos de engenharia, né? De estrutura, Ela vai passando por perfis ou ela continua atuando nos perfis? Por exemplo, aí ela migra e abandona um segmento ou ela continua simultaneamente? Isso, historicamente ela foi migrando, né? E parando com o segmento anterior. Quando eu entro na empresa em 2011, foi quando exatamente ela passou a fazer empreendimentos, né? Então, quando eu tive o convite para ir para a construtora, foi justamente para trabalhar junto com essa migração para o segmento de empreendimentos imobiliários habitacionais, né? E aí veio de lá para cá nesse segmento e estamos até hoje, já há 13 anos, focado somente em empreendimentos hoje. Que seriam empreendimentos privados, vamos dizer assim, né? Isso. Lançamentos de novos Isso, a CAP atua como incorporadora e construtora, né? Então, nós fazemos desde a parte da concepção do projeto, depois fazemos todo o trabalho de venda, depois fazemos o trabalho de construção e pós-entrega. Então, assim, a CAP ela atua em todo o processo, né? Então, é uma incorporadora e construtora. Algumas empresas fazem só a incorporação e não fazem a construção. No caso nosso, é incorporadora e construtora. E a sua trajetória na CAP começou, você entrou já na função que você atua hoje? Não. Eu entrei na CAP como... Na verdade, quando eu entrei na CAP, eles estavam estruturando, era uma empresa com a parte de escritório enxuta, né? E eu vinha já no ramo administrativo há algum tempo. Aí eu tive o convite para ajudar a organizar a parte justamente dos empreendimentos, atuando ali na parte de contratos, atuando na parte de recebível. Isso em 2012, 2011 era uma loucura, né? Muito diferente do que é hoje. Então você tinha empreendimentos lá e nós estávamos com 2 ao mesmo tempo, que os contratos e recebíveis era tudo em cheque, né? Então você imagina, para organizar, era totalmente diferente, né? Você ter 800 clientes com contratos de cheques. Tanto tempo assim, né? Sim. 10 anos, né? Exato. É a mudança que teve, né? Então eu entrei para organizar essa parte. De lá para cá, fui passando por alguns setores, contratos de terceiros, e aí, mediante algumas situações, acabei atuando em vários setores, inclusive de qualidade, gestor de qualidade. E aí já há uns 3 ou 4 anos atuando aí como gerente geral, ajudando o Silvio e o Eduardo aí a organizar a empresa, a
ajudando eles a ter uma visão um pouco do futuro aí, do quem a CAP quer ser daqui 5, daqui 10, daqui a alguns anos, né? E aí, dentro da sua experiência com empreendimentos, você já começou na CAP quando eles fizeram a migração para empreendimentos, Sim. né? Você percebe uma diferença dos empreendimentos que eram lançados quando você entrou e hoje? Não existe uma diferença muito grande do produto em si. O que existe é uma diferença de mercado, né? Quando a CAP lança o Campina Verde, que foi o primeiro empreendimento habitacional, era o início ali do comecinho do Minha Casa Minha Vida, né? Do Minha Casa Minha Vida 1, que foi o primeiro. Então, assim, a venda era muito mais fácil, você tinha uma demanda reprimida enorme, o déficit habitacional para esse tipo de público era muito maior do que é hoje. Então era tirar pedido, vamos dizer, né? Era um momento de mercado muito diferente do que é hoje. Que é começo de 2000? 2011 para 2012, isso. É muito pouco também o tempo, né? É muito pouco, é muito pouco. Mas se você somar o tanto de produto que veio após, nessa janela de tempo, nesse intervalo... Uma década, em termos de número, seria o quê? Quintuplicou? Muito mais que isso? A oferta? Por aí. A oferta de produto é que assim, né? A gente entende que o Minha Casa Minha Vida, que é a habitação popular, vamos dizer, ela é uma demanda renovável. Então, quando você tem lá atrás um déficit habitacional e uma demanda reprimida, a venda é mais fácil. Hoje, o Minha Casa Minha Vida ele ainda tem essa demanda, só que ela é renovável. Todo ano você tem o casal que vai, o jovem que vai casar, você tem o cara que quer sair de casa, já está no primeiro emprego, ele consegue comprar. Então você tem várias situações que essa demanda da Minha Casa Minha Vida acaba sempre tendo uma renovação, embora não exista mais a demanda reprimida, né? Então aí tem que atuar muito mais forte no segmento para vender. Mas bom para o público consumidor, né? Exatamente. Porque a concorrência melhora a qualidade do produto para o público consumidor. Melhora a qualidade do produto, não tenha dúvida, né? Até o próprio programa vem evoluindo. Durante um bom período, o Minha Casa Minha Vida, você não precisava entregar ele com piso, para você ter ideia. Então as exigências do programa, pensando no consumidor, pensando no público final, também foram melhorando, né? E a gente vê também essa mudança na CAP. Iniciou-se nesse processo buscando esses empreendimentos Minha Casa Minha Vida. E hoje vocês atuam em outros segmentos também? Ou vocês acreditam que vocês focaram nesse tipo de empreendimento e de repente vão mudar? Qual que é a visão da CAP para o futuro? A estratégia da CAP, né? Já há 3, 4 anos, quando nós definimos uma estratégia de mudar um pouco de foco, não foi para deixar de atuar no Minha Casa Minha Vida, né? Então a CAP estrategicamente entendeu que o mercado estava com uma demanda para alto padrão, para médio padrão, e aí nós começamos a atuar também nesse setor. Então hoje na prateleira da CAP você tem produtos de médio, de alto e Minha Casa Minha Vida, né? Estamos atuando nas 3 faixas de renda aí que a gente entende. Não só porque o Minha Casa Minha Vida está mais difícil vender, não é isso. Nós vamos continuar atuando no Minha Casa Minha Vida, mas porque a demanda também... É que a política da empresa, ela abriu o leque. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, pegando esse gancho, Pedro, esse retrato da política habitacional de Marília, que a gente ouve muito, e o Giroto também pode falar nisso, que a gente ouve em épocas de política, de eleições, digamos assim, muitos políticos batem na tecla de que falta habitação. Então você está dando um dado que não é bem assim. Então eu gostaria que você... É que historicamente a habitação ela sempre foi um ponto forte para a política, né? Sim. Então antigamente... Por político, né? Por políticos, na verdade. Você tem aí períodos de entrega de grandes empreendimentos, vem lá, né? Todos os políticos e tal. Mas isso é um pouco ultrapassado, na verdade, né? A prefeitura atua, sim, né? Com uma parte nos empreendimentos, principalmente no Minha Casa Minha Vida, com isenção de impostos, né? A construtora atua junto à Caixa Econômica Federal e ao governo federal para entregar isso para os clientes, mas essa demanda que na cidade de Marília, estamos dizendo, tá? Que existe, ainda tem um déficit muito grande. Nós, CAP, não enxergamos dessa forma. Falam em 20 mil unidades, né? 20 mil
essa demanda seria dessa demanda flutuante? 20 mil é muita coisa, né? É que talvez esses números sejam para o pessoal de baixíssima renda, que a gente fala, que é o faixa 1, né? O programa do Minha Casa Minha Vida, ele teve um longo período parado. Existe a expectativa de retorno, tem projetos aprovados, que a gente sabe aqui em Marília, mas parece que ainda não foi nada. Que é aqueles que eram sorteados, né? Não sei se vocês vão lembrar de 6, 7 anos não atrás. Não é empresarial, é o social. Esse é o social, exatamente, é o social. Essa demanda existe. A demanda, quando eu falo que não existe reprimida, é da faixa 2, é onde o cara vai financiar, é o cara que vai comprar o imóvel, né? Você tem sentido que esses financiamentos, eles têm sido mais difíceis? Porque a gente viu recentemente um aumento no percentual inicial para fazer a primeira compra, né? Antigamente era um percentual bem pequeno e hoje eles já falam em 50% do valor do imóvel. Você tem sentido isso? Isso é uma realidade, tá? Isso veio desse ano e essa mudança ocorreu agora no segundo semestre. Na verdade, o que está acontecendo? O principal banco da habitação a gente sabe qual é, o que mais financia. E ele tem duas fontes de funding, né? Ele tem o SBPE e ele tem o FGTS. A dificuldade hoje das instituições é recurso. Então os recursos, cada vez mais, isso é público e noticiado o tempo todo, estão ficando escassos. Quando você tem uma dificuldade dessa, você tem que montar uma estratégia para que você diminua o volume de financiamento. Então, o banco, houve uma migração, principalmente nos imóveis usados, né, que é o mercado de terceiros que a gente fala, para um financiamento, dependendo do tipo de tabela price ou saque que o cliente vai escolher, de 50% ou 70% do valor do imóvel, quando antes era 80% e 90%. Então o que acontece? Eles reduziram o valor a ser emprestado para o cliente, né? Isso é comum, de fato já está acontecendo, é a realidade hoje, não sabemos ainda como vai ser daqui para frente, né? Mas para empreendimentos, o empreendimento é um pouco diferente. O empreendimento é um imóvel novo e com dotação garantida, né? Então quando a gente escuta falar, tá demorando para assinar, que é o que você tem ouvido, a gente estava conversando sobre isso outro dia, né? Uhum. Tá demorando para o pessoal chamar no banco para financiar, não tem recurso. Para empreendimento é um pouco diferente. Quando você assina um empreendimento junto à instituição, a pessoa jurídica, construtora com o banco, a dotação orçamentária desse empreendimento é garantida. Então os contratos desse empreendimento vão ser financiados, né? Então assim, isso gera uma garantia do comprador. Exato. Existe uma garantia do comprador, né? A aprovação no atacado e depois uma assinatura no varejo. Exatamente. Então todo empreendimento que você passa aqui em Marília, você vê lá a plaquinha da Caixa, empreendimento financiado Caixa, empreendimento pela instituição financeira com a construtora, ela já tem aquele orçamento garantido para todas aquelas unidades. Aí nesses casos é rápido. Nesses casos é bem mais rápido. Porque se eventualmente a gente tem essa dificuldade para um financiamento, né, e uma necessidade de um aporte muito grande financeiro, isso faz com que os empreendimentos acabem ficando ali sem liquidez, né? A pessoa não consegue fazer a compra. E vocês sentem isso? Sim. Principalmente no alto padrão, né? Se você for para o baixo padrão, ali para o habitacional, mesmo faixa 2 que é vendido, e a gente tem clientes lá que não enquadram no Minha Casa Minha Vida, mas quer comprar um Alameda Lima, quer comprar um Carvalhos, então ele acaba pegando o SBPE, você ter que ter 30% de 220 mil é uma coisa. Se você joga isso para o alto padrão, o cara ter que ter 30% de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, muda um pouco a regra do jogo, né? Então, eu acho que a dificuldade maior é nessa faixa mesmo, de médio alto, né? Creio que talvez, não sei se eles vão conseguir manter esse percentual baixo por muito tempo, porque certamente o mercado de financiamento imobiliário vai retrair, né? Eu achei legal que o Pedro falou da questão da prateleira, né? Os produtos da CAP hoje no mercado imobiliário da cidade de Marília. Na volta do intervalo, dá para você explicar para a gente o perfil, né? Você falou alto padrão, médio padrão, popular, para a gente entender como que caracteriza um produto imobiliário dentro de cada faixa de mercado e quais produtos que a CAP tem hoje no mercado imobiliário de Marília, para a gente já ter a gente entender qual a característica de cada faixa de mercado e visualizando cada produto desses hoje
dentro do mercado imobiliário de Marília, pode ser? Com certeza. Então tem 3 vezes a mesma coisa, né? Não, o importante é ficar Quando você começa a frisado. explicar a pergunta, porque a pergunta não é boa, né? Mas foi 3 vezes que deu para Mas- entender. mas Pedro. É pra ele gente consegue não ver. esquecer. Imagina responder, né? No de saber. no intervalo eu vou desenhar para o Pedro também minha pergunta para finalizar aqui Pra a gente não explicação. esquecer disso na volta do intervalo daqui a pouco no jornal. Estamos de volta com o programa Vida em Condomínios, uma parceria do Grupo MC3 e a Jovem Pan Marília. E deixamos aqui uma pergunta 3 vezes, né? Quando a gente saiu Uma do pergunta intervalo. repetida. Isso, pro Pedro gravar bem o que era para ele responder aqui. Pedro Ribeiro, que é gerente da CAP, está conosco hoje, falando sobre as tendências de mercado. E você quer repetir, Giroto, a Histórico pergunta? também da CAP, né? Sim. Fechando a nossa programação inédita, vamos dizer assim, 2024. Sim. A partir da próxima semana estão sendo editados aí os melhores momentos do Vida em Condomínio 2024. Lembrando que é uma novidade, foi uma novidade o Vida em Condomínio, assim como Mais Mestres, na programação especial dos 30 anos, comemoração aos 30 anos da Jovem Pan, o início da nossa programação também aos sábados, programação local. Sempre houve programação da Jovem Pan, mas o jornalismo local invadiu também o dia de sábado. E para quem estava acostumado com a programação nacional aos sábados, existe também a possibilidade de acompanhá-la em 102,9 na Jovem Pan News Marília. Passar o serviço, que a gente é ruim de passar o serviço também, né? Passar o serviço da Jovem Pan News Marília, para quem eventualmente está habituado com aquela programação, mas fica o convite para acompanhar a gente aqui também no Vida em Condomínio aos sábados e o Mais Mestres. A pergunta foi explicada devidamente no intervalo. Ok, Pedro? Não era tão complexo repetir, assim, por né? favor? Você vai querer que eu repita mesmo? Só para... Eu queria que você repetisse também. Não, é dentro dos produtos da CAP, até para a gente entender, a gente A visualizar prateleira, né? na prateleira da CAP os produtos atuais no mercado imobiliário de Marília, para a gente e o que identifica um ser de alto padrão, médio padrão e o perfil popular. Até no intervalo, acho que perguntei, né, se a localização, a configuração do projeto, para a gente entender o que é de cada mercado. Isso, o que define a segmentação, né? O alto padrão, a localização. Bom, vamos começar pela localização. Sua pergunta, se viu que até eu fiquei confuso para responder. A localização influencia sim. São 3 grandes pilares aí que a CAP entende que influencia no padrão do produto que vai ser desenvolvido. A localização, o acabamento e, principalmente, quais são os itens de lazer que você vai ter no condomínio, qual a metragem dos apartamentos. Mas a localização certamente é forte contribuinte, né? É o primeiro passo? Exato. Marília, não só Marília, todo município tem as regiões mais valorizadas, porque um empreendimento começa a ser desenvolvido a partir do momento que você já tem um terreno, uma área. É o famoso custo do metro quadrado, né? O custo do metro quadrado, perfeito. Então, é inviável você ter um custo do metro quadrado numa região que é mais caro e colocar um produto do Minha Casa Minha Vida. A conta não vai fechar. Então, a localização, sim, certamente é um dos principais itens. Aí, você começa dentro dessa localização. O que a gente consegue fazer? Que é onde começa o estudo de qual produto vai ser desenvolvido ali. Nós vamos fazer um médio, nós vamos fazer um alto, aí entra a demanda. Então, nós temos que fazer um estudo de demanda. Qual é a demanda dessa região? É demanda de apartamento de 1 milhão? É demanda de apartamento de 500 mil? Dentro desse estudo todo, você consegue encaixar e definir um produto. Se você vai colocar um médio padrão, ou se você vai colocar um alto padrão, ou um popular. Então, assim, o principal pilar é a localização, sem dúvida nenhuma. E agora vamos para a prateleira, né? E agora vamos para a Para a gente ter a prateleira. ilustração de cada produto. Hoje a CAP ela atua no Minha Casa Minha Vida, como a gente já falou. E aí nós viemos de um alto padrão recém-entregue, que é o Residencial Gaudí, atrás do Shopping Esmeralda, que ficou uma obra linda, um prédio maravilhoso, muito bem elogiado por todo mundo que investiu, que adquiriu, inclusive as pessoas que moram lá frequentemente fazem elogios. E nós entendemos nesse momento da entrega do Gaudí que a gente podia partir para um médio padrão. E aí é onde entra a prateleira hoje. Hoje nós temos Minha Casa Minha Vida, Alameda Lima, Zona Norte, 384 unidades. Esse é um empreendimento muito legal
E aí eu pego até o gancho do que a gente estava falando. Se tivesse uma região mais central, talvez não seria um Minha Casa Minha Vida. Talvez é um produto que deveria estar na faixa ali de 250 a 300 mil tranquilamente. E é um produto ótimo para ser investido agora, né? Porque ele está prestes a excelente, né? Excelente. É um excelente produto para investimento como para morar, né? Um apartamento de 49,86 metros num condomínio que tem cinema, piscina adulto, piscina infantil, academia, salão de festa, salão gourmet, no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, volta na localização. Ele é Minha Casa Minha Vida por conta da localização não ser tão favorável. Se tivesse um mesmo empreendimento, o mesmo projeto, numa região mais central, certamente ele seria um outro valor de venda, exato, sem mexer nada na parte de projeto. Mas para quem eventualmente já trabalha por ali é o ideal, né? É o ideal. Porque por consegue isso, escola para os filhos, trabalho, aí passa a ser um médio padrão. Exatamente. Por isso que foi um sucesso, né? Ele foi muito bem pensado, esse produto. Ele foi muito bem trabalhado e foi um sucesso de venda. Porque na época que nós lançamos, 2 anos atrás, nenhum Minha Casa Minha Vida tinha todos esses itens de lazer. Eram itens de lazer que você só via em condomínio de médio e alto padrão. Então, assim... Aí a quantidade de unidades que permitiu também ter essa qualidade. Certamente. A quantidade de unidades me permitiu a CAP conseguir colocar uma área de lazer legal. Né? Esse custo é diluído em mais unidades. Você consegue trazer um negócio bem bacana. Um projeto que... se você não falar que ele é um produto que enquadra na Minha Casa Minha Vida, com o preço de Minha Casa Minha Vida, quem não é do ramo certamente não vai imaginar. E ele tem, porque poucas unidades hoje? Tem poucas unidades. Nós estamos... foram feitas 3 fases de obra. Então nós dividimos a obra em 3 módulos que a gente chama. A primeira fase vai ser entregue agora no começo do ano, com 192 unidades, ou seja, 50% do empreendimento já comercializadas. E depois temos mais 2 fases de 96 unidades cada. A segunda fase para entregar no final do ano que vem. E a terceira fase que ainda tem unidades disponíveis. A gente pega, então, um empreendimento que tem as 3 fases no mesmo ano, praticamente, né? Porque a gente sempre fala que existem 3 momentos de você comprar um empreendimento que você consegue um preço legal, enfim, você consegue bons negócios. Quando ele lança, quando ele já está em pé, né? A gente já consegue ver ali a estrutura e... fase de entrega, efetivamente, ali faltando um mês para entregar e tal, que a pessoa já consegue ou alugar, ou vender, ou usar o imóvel. Então são esses 3 momentos, porque pós-entrega a gente sabe que existe uma valorização. Sim. Então você tem ali o que vai ser entregue, o que já está em pé e o que está em fase de lançamento ali dentro do mesmo empreendimento, é isso? É isso. Isso tudo na prateleira. Na prateleira. Isso só no Alameda Lima nós estamos falando, né? Sim. É interessante essa colocação da Marília, porque isso muda um pouco o perfil do cliente também. Porque esse produto pronto é mais uma compra por, às vezes, necessidade, o que a gente vê muito. É o cara que precisa de algo pronto, né? É o cara que se separou, saiu da sogra, enfim. É o cara que ele precisa... Como está mudando para a cidade também? Está chegando na cidade? Exatamente. Gente que vem de fora, mas ele tem que ser um Minha Casa Minha Vida. Só que ele precisa pronto. Então, assim... É uma questão de necessidade, né? Diferente da venda na planta, que o cara compra se programando sabendo que ele vai receber daqui 2 anos aquele produto. Então existe sim essa demanda, assim como existe as pessoas que preferem, mesmo pagando mais caro, esperar acontecer, né? Que a gente fala. A pessoa interessa, namora ali o produto no começo, e isso é histórico lá na CAP, a gente já viu vários clientes acontecer isso. Ele começa... vendo o panfleto, a propaganda, o site, adora. Mas deixa pra comprar só quando tá pronto. Ele já paga com a valorização. É uma questão, exato. E ele acaba pagando o preço mais caro, né? É mais difícil você vender o projeto do que vender ele já... Sem dúvida. Pronto, você entrega a chave e fala, vamos lá ver, né? Sim. O projeto você tá vendo ele virtualmente. Mas eu acho que é mais ali. difícil quando você não tem realmente um histórico de construtora, como não é o caso de vocês, que já tem um histórico, já foram várias entregas, e até vocês tiveram uma oportunidade de pegar ali empreendimentos que vieram de outra construtora para finalizar, né? Acredito que foi um momento desafiador para vocês. Especificamente esse empreendimento, sim. É uma parceria, como a gente tem uma parceria muito forte com a Caixa, eles estavam com... Eles não. A gente entende que a cidade, né? Lá foram 316 famílias que estavam com contratos parados
A obra ficou finalizada pela metade, algumas no começo, eram 4 condomínios. As famílias esperando, entrando na justiça, já tinham pago, né, boa parte da taxa obra, que é o que eles pagam durante a obra. E assim, em fase de desespero, porque ficou abandonada há muito tempo naquela obra. E quando acontece isso... Naquela empresa estrangeira lá? Isso. Mas bem que nós estamos cercados de advogado aqui. Hoje não tem problema falar o Giroto. Não, mas não há problema nenhum, já está regularizado. Mas tem umas coisas em Marília, né? Surgiu da onde? Mas foi só a cidade de Marília ou não. Atacaram tudo? É que hoje o assunto está tão light que o advogado não tem muito o que falar, né? Mas na verdade não é. Foram várias. Marília, o comércio, né? O mercado já teve empresa de renome nacional que esteve aqui e quebrou. Podemos citar que é a Encol. Trouxe muito problema para a cidade de Marília, inclusive. Não, mas essa mexicana, eu lembro que às vezes eu estava na Caixa Federal, era dia de pagamento deles, fervilhava aquilo lá, né? Fervilhava a cidade. E depois também fervilhou porque eles abandonaram e o pessoal ficou tudo abandonado aqui, né? Foi isso mesmo. Os funcionários e as obras, né? E aí esse empreendimento tinha um seguro e através da instituição financeira nos convidou para, no primeiro momento, orçar quanto custaria para finalizar essas obras. E ali foi um momento difícil, porque a CAP não havia nenhum empreendimento da forma executiva como estava lá, com formas, né, de concreto. A CAP não atuava nesse segmento, a CAP não tinha essa expertise, né? Então conseguimos fazer o orçamento, conseguimos alinhar o contrato junto à seguradora e à instituição financeira e acabamos conseguindo entregar para eles as 4 condomínios. Você vê que legal, daria um programa específico sobre isso, né? Sim. Que a gente não dá a questão do seguro que foi senão estaria todo mundo até hoje aí. Exatamente. Né? Exatamente. É importantíssimo, né? Hoje, para você fazer um empreendimento junto à instituição financeira, são seguros obrigatórios, inclusive. A construtora tem que fazer esse seguro por conta exatamente dessa empresa aí, né? Que não foi só Marília, foi várias cidades, né? Que aconteceu com a mesma empresa. Vamos falar de coisas boas. Conta pra nós aí o que mais temos, além do Alameda Lima. Além do Alameda... do que caracteriza o Minha Casa Minha Vida, que você disse pela qualidade, a pessoa às vezes nem sabe que ele é Minha Casa Minha Vida, né? Exato. Na verdade, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo que ele tem 3 faixas, né? A gente acostuma o pessoal a escutar, mas é um Minha Casa Minha Vida. Na verdade, o que define ser um Minha Casa Minha Vida é a por faixa, tá? É a faixa 1, que é aquela que o pessoal vai pagar uma parcelinha ali de 50, 80 reais por mês. Ou seja, todo o custo vem do governo federal, de fato, do empreendimento. A faixa 2, onde existe o subsídio parcial. Então a pessoa financia um percentual. Hoje a faixa 2 em Marília, o teto do imóvel é 220 mil reais, com subsídio de até 55 mil reais. Então, dependendo de como essa pessoa vai enquadrar, ela pode ter até 55 mil reais do governo federal. Isso não é regra, ela pode ter 2 mil reais, vai depender da faixa de renda, se ele tem dependente, se ele não tem, enfim. E existe agora, lançado nesse governo, o Minha Casa Minha Vida faixa 3, que eram imóveis de até 350 mil reais e já existe aí a sinalização para 270 mil agora para Marília. Então, assim, o que define... 270 mil. Isso. O que aconteceu? Eles lançaram esse teto único que eles falam para o Brasil inteiro, essa faixa 3. Então, era 350 mil reais, independente do município. E aí, agora eles estão sinalizando esse ajuste por região, né? Para poder enquadrar. Então, o enquadramento do Minha Casa Minha Vida é mais para a pessoa que está adquirindo, ser primeiro imóvel, né? Utilização do FGTS... isso que vai definir se ele vai enquadrar ou não no Minha Casa Minha Vida. Existem as regras para ele enquadrar no Minha Casa Minha Vida. E aí acabou que popularmente os empreendimentos ficaram denominados Minha Casa Minha Vida, como se o empreendimento fosse Minha Casa Minha Vida. O empreendimento está lá, a pessoa pode comprar à vista, pode comprar através de SBPE, pode comprar financiado por outro banco quando está pronto, inclusive, né? O produto enquadra no Minha Casa Minha Vida e o cliente também tem que enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Aí sim, a operação. Mas o que define um produto ser ou não ser Minha Casa Minha Vida, hoje em Marília é só o teto. Ele não pode passar de 220 mil reais, ele se enquadra no Minha Casa Minha Vida, desde que quem está adquirindo também, né? Então, assim, esse programa
É um produto voltado para esse público, lógico, ele é pensado e específico para esse público. Mas, por exemplo, a Alameda Lima, a gente teve muito cliente que não é Minha Casa Minha Vida, o cliente. Teve investidor, teve gente que comprou na famosa tabela 30/70, teve gente que comprou à vista, teve gente que a renda era muito mais alta do que enquadra na Minha Casa Minha Vida e mesmo assim comprou. Então, a definição de um produto ser ou não Minha Casa Minha Vida é o enquadramento, né? Não que aquele produto seja um produto Minha Casa Minha Vida, específico, exclusivo Minha Casa Minha Vida, isso não. E aí quando a gente veio com o Garden Sul, que é um projeto muito legal, que hoje está na nossa prateleira... Você vai pro próximo bloco? Quer falar no próximo bloco? No próximo bloco, pode ser? Pode ser, vamos lá. É verdade. Daqui a pouco a gente continua então, Pedro. Maravilha. Estamos de volta com o programa Vida em Condomínios, uma parceria do Grupo MC3 e Jovem Pan Marília, no nosso último bloco, né, Giroto? Deixamos aqui uma pergunta para o Pedro, com relação... Ele estava começando a falar sobre um empreendimento também, e aí a gente teve que pausar, então vamos lá. Estava partindo para o médio padrão, para a gente explicar aqui o que é um empreendimento médio padrão para a nossa audiência. Dos produtos que a gente tem hoje na prateleira, nós temos 2 de médio padrão, que a gente classifica como médio padrão internamente. Nós temos o Garden Sul, que é um empreendimento que já está sendo construído, foi um sucesso de vendas, ainda tem algumas unidades. Ele fica bem ao lado do SESI, é um empreendimento vertical, são 2 torres de térreo mais 7 andares, contemplando 96 apartamentos. É um empreendimento que vai ser bem legal, ele é definido como médio pelo acabamento dos pisos, né, dos itens a serem empregados nessas unidades. Uma área de lazer bem completa. Então você vai ter ali naquela região o mais recente empreendimento vertical, né? Comecinho da Zona Sul, na verdade. Ele está do lado do SESI, ele está bem no começo ali. E ali a gente não tinha, até o Garden Sul ser lançado, um produto com uma área de lazer completa. Então você vai ter lá piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, academia, salão gourmet. Todos esses itens de lazer dentro de um produto que vai ter 9 tipos de planta. Então eu tenho apartamento pequeno, eu tenho médio, eu tenho apartamento um pouco maior, tem suíte, tem sem suíte. Então a gente procurou variar. 9 configurações. 9 configurações. Nós procuramos entender, né, a demanda e, baseado na demanda que a gente entendia que existia para aquela região, desenvolvemos esse projeto. Então tem apartamento de 1 dormitório, tem apartamento de 2 dormitórios com suíte, tem apartamento de 2 dormitórios sem suíte. Então são 9 configurações, mas todas elas com varanda, uma varanda grill que a gente chama, né? Elevador. Também dificilmente a gente tinha ali na Zona Sul, salvo engano, só aquele que foi entregue faz mais de 20 anos lá, o Plaza Sul, né? Que é um empreendimento bem antigo, vertical. Então ali a gente vislumbrou a possibilidade de ter um empreendimento vertical completo, com uma área de lazer legal, numa localização excepcional, porque ele está bem no comecinho, né? Tanto para ir para o centro, como ir de fato para a Zona Sul, para João Ramalho, ele está numa localização estratégica. Ali não tem muitos empreendimentos naquela região, né? Ali, né? Pouco, muito pouco. Ainda é muito pouco. 7 andares, você falou? Isso. Isso foi uma opção ou tem a ver com a questão do aeroporto também? Não, foi uma... A opção foi por ali, 7, né? Especificamente nesse produto, foi o projeto mesmo. Quanto mais... Existe uma questão que é a vaga de garagem, né? Quanto mais você sobe, mais apartamentos você tem. Obrigatoriamente você tem que ter mais vaga de garagem. Isso te começa a custar mais caro. Poderia ser 2 torres de 10, 12 pavimentos? Sim, mas aí eu tenho que ter vaga para tudo isso. E aí, dependendo do tamanho do terreno, você começa a ter que fazer subsolo. E aí você começa a ficar com um custo mais alto, né? Então assim, para esse projeto especificamente, foi o que a gente conseguiu enquadrar. 2 torres de 7 andares, para poder encaixar um lazer legal, para todo apartamento ter uma vaga de garagem. E aí acabou sendo muito bem aceito, a gente lançou. Vendeu mais de 60%, assim, numa velocidade que nem nós mesmos esperávamos. Porque existe essa demanda na Zona Sul por produtos, né? Muito tempo sem um empreendimento, e principalmente com um lazer completo. Então a Zona Sul ela ficou um tempo muito longo sem ter bacana, nada legal. E a gente sabe que o pessoal da Zona Sul é bairrista, o pessoal gosta de morar na Zona Sul.
Esse pessoal deve ser também viúvos dos bancários, do Clube dos Bancários. Porque lá, a maioria, né, antigamente se frequentava muitos clubes. Sim. E o Clube dos Bancários, que atendia o sul, a Zona Sul, com o encerramento das atividades há muitos anos, então foi uma boa sacada essa prateleira. Não, eu acredito que já seria o quê? A segunda e até terceira geração do Nova Marília também. Sim. Porque você tem afinidade, né? A região de infância com a afetividade já está na segunda, terceira geração. Quer dizer, é um setor com memória afetiva, né? Só uma pergunta, dá para você detectar os compradores, se é dali, da região, você tem esse dado? Sim, nós fazemos esse estudo, né? O Garden Sul, ele atraiu, a princípio, bem no começo, antes até mesmo de nós lançarmos, pessoas que o mercado imobiliário de Marília especula muito, né? Atraiu muito investidor, nós tivemos alguns investidores que compraram 1 ou 2 unidades até. E aí quando a gente lança, sim, aí a gente detectou assim, é o pessoal do bairro. O pessoal que mora na região da própria Zona Sul. Então o pessoal que acabou adquirindo são pessoas que moram e querem continuar morando na Zona Sul. Foi um produto que foi pensado para atingir esse público e acabou aconteceu exatamente o que a gente imaginava. E essas pessoas estão migrando de casas para esses condomínios, casas ali na região. A Zona Sul, ela estatisticamente ela é muito forte em locação. Então o que isso significa? Que todo mundo mora lá, todo mundo quer continuar estando morando lá, mas mora de aluguel. E aí quando você traz um empreendimento, a pessoa vê a oportunidade de sair do aluguel e ter o imóvel dele morando na mesma região, morando onde ele gosta. E ali já não é Minha Casa Minha Vida, né? Você falou que já é um já é um produto de um padrão médio, né? Já é um produto de uma região mais central, um acabamento diferenciado. Enfim, é um produto que talvez a gente não conseguiria desenvolver dentro da faixa de teto do Minha Casa Minha Vida, da habitação popular, vamos dizer. Por conta exatamente disso, né? Voltando lá no que a gente conversou. É uma localização mais privilegiada, sim. O acabamento que vai ser empregado é muito melhor, né? Então, fora assim, também o desejo das pessoas de ter um empreendimento ali que é escasso, não tem muita opção, né? Exatamente. Faz muito tempo que não tinha nada ali na Zona Sul de fato, né? Então, foi muito bem legal, é um produto que a gente acertou, o pessoal ficou muito contente, a obra lá já começou, a gente vê muita gente indo lá na obra, nossa, querendo tirar mais informação, querendo saber mais para comprar, e tá do lado do SESI, né? O SESI é uma belíssima escola, um belo empreendimento ali também. Uma outra coisa que o Pedro falou que eu achei interessante, se tem uma região em Marília que poderia virar uma cidade independente, é a região da Zona Sul, né? Exatamente. Porque ela tem uma identidade muito própria, né? Tem. Ela procura ser cada vez mais autônoma. Ela quer ter a agência bancária dela, quer ter a independência dela. Né? O horário de comércio também quando é diferente. Quando você vai para as outras, né? Por exemplo, região norte, você não sabe qual... Ela é muito fatiada, né? São várias regiões norte dentro da região norte, né? Sim. Leste, oeste, né? Agora a região sul já vem... Todo mundo já remete, principalmente essa região do Nova Marília, ali da Zona Sul, né? E é uma cidade independente, né? E parece outra cidade também, né? Sim. Se houvesse uma para ser desmembrada de Marília, para se emancipar, vamos dizer assim, seria a região sul, né? É exatamente. Ela ficou tão exatamente pelas isso. construtoras. E ela é uma região que hoje ela é autônoma. Se você passar um muro... Tem gente que mora na Zona Sul que fica... No começo da João Amaro, ela vai continuar funcionando. Tem tudo lá. Tem tudo. Né? Então a Nova Marília, como você bem citou, é uma região autônoma. Ela tem tudo que as pessoas precisem. Né? Mas a pergunta do Girô, talvez você não ouviu, ficou esquecida, que acho relevante nessa colocação. Por que as construtoras, as incorporadoras, demoraram tanto para voltar os olhos para lá? O valor do terreno, o valor agregado, ou culturalmente falando, não era propício? É uma questão assim, mais cultural. Vocês vão observar que o mercado imobiliário, o desenvolvimento imobiliário, ele vai mudando. Todas as construtoras indo sempre mais ou menos para os mesmos locais. Quando descobre o filão, é a corrida do ouro. É a corrida do ouro. Se você observar aí dos últimos anos, o histórico, então você tem uma excelente... um bom imobiliário na região tal. Vai todo mundo para lá, lança produto. E aí você acaba identificando alguns pontos estrategicamente que ficou entre aspas, esquecido, mas que existe uma demanda considerável, como é o Garden Sul.
Então acho que a gente não devia estar falando muito. Eu acho que a gente acabou de levantar a lebre para as construtoras de que a Zona Sul está precisando. Vamos falar do próximo, então. Não foi muito bem o Garden Sul, tá meio travado, tá meio difícil, né, de vender lá. Tá emperrado, né? Esse foi um exemplo de médio padrão. Você falou que haviam 2 na prateleira da casa. Isso, que é o próximo, que é o Miró. O Miró é um empreendimento também de médio padrão, localização central, né? Ele tá ali no paralelo a Rio Branco, bem na Rua Guanás ali, uma excelente localização, né? Exatamente. Também é uma região que foi e é muito tradicional, né? Aqui em Marília é uma região valorizada. Tem alguns prédios habitacionais, mas você também pode observar que foram prédios antigos, né? Foi uma região que ficou esquecida por essa movimentação. Qual o último lançamento que você tem ali no Salgado Filho, né? Não tem, né? Então você observa... De anos atrás. Então, décadas, diria assim. E é uma região que também, embora não é a mesma coisa que a Nova Marília, mas é uma região que também tem tudo. Você tem farmácias, tem banco, você tem restaurante, você tem... então, assim, houve essa oportunidade dessa área e a gente entendeu que ali seria importantíssimo desenvolver um produto de médio padrão, apartamentos não tão grandes, né? Então nós temos ali de 50 a 60 metros, com 2 quartos, com suíte, e foi um sucesso de vendas também, empreendimento completo. Esse vai ser bem legal, um empreendimento que teve uma aceitação muito boa quando a gente fez o lançamento dele. Vendeu assim super rápido as unidades, que o percentual que a gente esperava, foi muito rápido, que a gente chama. E é um produto que é o que a gente estava falando, não tem ali na região. Um prédio moderno, vamos dizer, vai? Um prédio moderno. Naquela localização ali, o Miró vai ser o mais moderno. Então ele também vem com todo o lazer completo. Hoje em dia, se você não colocar tudo que todo mundo põe para área de lazer, a gente fala, vai ter lazer completo. Porque senão você não vende, não tem jeito. Então vai ter salão de festa, vai ter piscina aquecida, academia, aquela lavanderia, aquela marca de sabão em pó conhecida, que é uma lavanderia automatizada. Enfim. Mas deixa eu aproveitar, falando dessa esteira de produtos que vocês têm, e eu não posso deixar de comentar do Gaudí, que é o empreendimento alto padrão de vocês, e que ele veio num formato diferenciado. E aí, até aproveitar a oportunidade e fazer ali o nosso jabá, né, da empresa, de que vocês começaram o empreendimento já pensando em todo o tecnológico. E a gente tem visto até um estudo recente que saiu, pesquisa sobre isso, de que 84% das pessoas hoje buscam... estão tendenciosas a buscar empreendimentos com tecnologia. E foi um diferencial no mercado, porque ali entramos, né, no empreendimento já com uma portaria remota, com automatização dos espaços via reconhecimento facial, e tudo isso foi feito logo de início, e é o formato que acabou ficando ali para o condomínio, apesar de ser um condomínio de alto padrão, não trouxe nenhuma insegurança, nem insatisfação dos condôminos. Eu queria que você comentasse com relação a essa entrega e o quanto um empreendimento de alto padrão também pode ser extremamente tecnológico e não precisa necessariamente ter ali uma portaria 24 horas presencial. Sair do tradicional, né? Que a Marília está querendo dizer. Sim, o Gaudí, quando ele inicia a obra, dentro do projeto dele, assim como o Garden Sul e Miró e os que estão na prateleira, a infraestrutura para atender essa tecnologia, ela já é pensada, ela já é planejada, tanto é que para já não gerar dificuldades na hora da entrega das empresas que querem automatizar, que querem fazer a implantação dessa tecnologia, não ter dificuldade de obra, de fazer muita obra numa coisa que está pronta, né? Sim. Aquele quebra-quebra num prédio que acabou de ser entregue. Então a gente já pensa assim nisso, né? Nessa infraestrutura. E ali foi um desafio de fato, né? Porque você tem essa questão da tecnologia e a capitinha a questão dos clientes. Então quando a gente senta junto, né, Marília, para discutir isso, a gente identifica o perfil do Gaudí. E o perfil do Gaudí eram de pessoas de uma idade mais avançada. Então assim, o desafio era... Versus cultura. Exato. Né? Culturalmente, desse perfil de público, com a tecnologia, será que vai dar certo? Né? Essa era... Até isso que eu ia fazer uma pergunta. Moradores de casas ali que viraram clínicas, áreas comerciais e
com a idade procuram o conforto e a segurança dos apartamentos, né? Acabou acontecendo isso no perfil do público, então? Sim. O perfil do público é esse, né? Do Gaudí foi exatamente isso. Pessoas que também, uma boa parte moravam ali na região, em casas grandes, mas os filhos foram embora, os filhos casaram, mudaram de cidade. E virou uma área comercial ali praticamente, né? Essas casas, exatamente. Né? Clínicas. Então assim, hoje você vê uma transformação enorme ali no Marisabel, né? De alguns anos pra cá, vamos dizer. Hoje, sim, que eu falo, eu não vou atual momento. Mas se você pegar o Marisabel 10 anos atrás, não tinha prédio, não tinha muitas clínicas, comércios, lojas, enfim. Essa mudança vem acontecendo e o próprio pessoal que morava ali, que gosta de morar ali, está migrando para o vertical. Então eles querem um apartamento, eles querem um lugar para morar sem sair pela proximidade do que tem ali, né? E o desafio era, há 1 ano e meio atrás, a gente convencer as pessoas de que a entrega seria feita com 80% ali de forma tecnológica e que não ia afetar a segurança deles, o que de fato aconteceu e tem funcionado com sucesso. Esse era um receio deles, né? Eu me lembro que na primeira assembleia havia essa preocupação geral. Aliás, o Pedro foi síndico. Fiquei por um período tive essa experiência. E a redução do custo, né? Porque a segurança mantida, a tecnologia sem dúvida, e a redução do custo, né? Mas é quebra de paradigmas, né? Sim. A pessoa vem já com aquilo pré-concebido e acha que é um mundo novo, na verdade. E aí existe toda essa, que ele falou, a política da incorporadora, da consultora, versus o público que adquiriu, os condôminos. A expectativa, a gente sempre fala da expectativa. Qual é a expectativa do cliente na hora que ele vai comprar esse empreendimento? Apesar da expectativa do cliente, naquele momento do Gaudí, né, seria um pouco diferente, eu acredito que vocês conseguiram atender e ali a nossa implantação já com a portaria remota e também híbrida no caso ali, né? Que é o que acabou ficando no condomínio. Eu acho que foi muito legal, foi um diferencial e trouxe essa segurança para eles. Sim, né? sim. E eles acabaram entendendo que não há necessidade da portaria 24 horas, né? Que continua sendo seguro. A portaria é 24 horas, não é presencial. Remota, né? Eu ia falar agora. Ela não sendo presencial, né? Mas o público marilhense, ele é conservador na visão de vocês? Na nossa visão ainda é um pouco. E independe da Mas eu acho que isso está mudando. Faixa. Eu acho que isso está mudando. A partir do momento que você começa a quebrar os paradigmas, eu acho que isso começa a mudar de uma forma muito rápida. O Vale Verde, que é o bairro que nós entregamos, a Marília também fez uma parceria legal com a gente lá. Começou assim, começou com portaria presencial. E aí o pessoal foi entendendo que além do custo, era seguro da mesma forma. Então hoje todos lá são remotos, todos os empreendimentos que nós entregamos. Mas aí eu vou um pouquinho além. O público do alto padrão, que o fator econômico não pesa muito na decisão, com esse conservadorismo já implantado, não dificulta para a consultora na hora Dificulta sim, dificulta um pouco, porque é um perfil de cliente que ele não está preocupado se o condomínio vai custar 1x ou 1,5x. Então, talvez esse perfil seja o mais difícil de você implantar 100% a remota, por exemplo. Talvez ele quer ter em algum momento ali, ou todo o funcionário, o porteiro. Sim. Né? Então, a gente entende que no alto padrão é o desafio mesmo, né? Mas também, na minha opinião particular, eu vejo que isso vai perdurar por no máximo 2-3 anos. Aí daqui a um tempo já não vai mais falar nisso. Estamos falando de 1 ano e meio a dificuldade que a gente teve hoje, se a gente implanta num formato híbrido, que é até importante as pessoas saberem que existe, né? Então hoje a gente tem um porteiro que fica presencialmente no condomínio durante o dia para atender demandas de encomenda e tudo mais. Isso. E aí, a partir do momento que ele vai embora, inicia o atendimento na nossa central lá no escritório. E isso faz com que a pessoa também tenha essa segurança, alguém vai atender e tudo mais. Esse perfil, daqui realmente 2 anos, a gente não vai mais falar sobre isso, vai ser meio que as pessoas já vão esperar isso, né? É por isso a importância do que a gente estava falando, dos projetos que a CAP desenvolve hoje, já estão sendo desenvolvidos pensando na infraestrutura para estar 100% remoto. Né? Porque daqui nós estamos falando em produto que nós vamos entregar em 2027, o Miró. Sim. Garden Sul também. Então, se a tecnologia e essa discussão que está sendo gerada é hoje, você imagina daqui 3 anos, não vai mais... Na verdade, nós estamos com esse tipo de programa, né? Exatamente criar essa cultura, levar informação, porque eu até hoje estou participando pouco, porque não tem tantas polêmicas.
Não, eu penso assim, seja do popular ao alto padrão, o consumidor, eu estou na cota do consumidor aqui. Sim. Né? Funciona ou não funciona? Não, 84% é muita gente, né? Não, mas se funciona, qualquer um de qualquer faixa aquisitiva ou de qualquer padrão de empreendimento imobiliário, se funciona, ele vai falar, pô, se funciona e é mais barato, por que eu vou querer? Mas é que existem as comodidades. Mas existem as comodidades. Mas a hora que vem o sistema e ele funciona bem, acabou. Não, mas ele não vai, por exemplo, pegar uma pizza e entregar na tua porta. Estou dando um exemplo aleatório. Existem serviços e serviços que ainda a tecnologia não substitui o ser humano. Então, quando você pega uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela não quer abrir mão desses pequenos deleites, vamos dizer assim. Então, a incorporadora, a consultora, ela, na hora de desenvolver o produto, ela tem que pensar nisso em parceria, obviamente, com a administradora. Né? O porteiro também não pode largar para levar. Ele deixa no elevador, eu dei um exemplo, E eu acho até... Às vezes não impõe, né? Tem lugar que ele não pode deixar o posto de trabalho para ir. Mas eu não gosto também de colocar no chão do elevador. Mas nós tínhamos há pouco tempo atrás, ainda existe, a figura do zelador. Tá. Né? E aí você tem, por exemplo, com o advento da tecnologia, do Mercado Livre, comércio, né? Hoje você compra muita coisa de entrega online. Sim. Como é que faz? Às vezes o morador que tem um poder aquisitivo maior, ele não quer ter o trabalho de ir lá buscar. Lembrando que essa é uma questão assim, o que é um condomínio? Você sabe definir melhor que todos nós. A construtora, ela entrega a infraestrutura pronta para ter ou não ter. Mas um condomínio é uma série de pessoas com pensamento. É uma mini cidade. Mas se resolve ter isso, tudo não está pronto, aí vão reclamar da construtora também. Então a gente faz a nossa parte, que é entregar pronto, e deixa a briga pro condomínio resolver se eles vão querer pôr ou não. Você vê que já tá virando condomínio aqui, né? A ideia é essa. Senão eu não participo do programa, tem que criar polêmicas. Mas a ideia é você ter uma boa assessoria da empresa que administra, e aí eu não posso deixar também, né, de falar da MC3, porque a gente tem essa preocupação de trazer o conhecimento e trazer as questões polêmicas. Sim, né? sem dúvida. Eu fiquei curioso de perguntar como foi a experiência do Pedro como síndico. Foi a primeira vez que você foi síndico? Primeira vez que eu fui síndico. Porque o tempo está no limite. Foi boa. Nós participamos de uma audiência, eu fui advogado dele. Foi bem tranquilo, inclusive teve pessoa de advogado. Brincadeira. Ações criminais, tudo, né? Então... Não, mas a gente pode falar sobre isso na sequência não, mas aqui no não falou YouTube, do alto padrão ainda, né? Alto padrão nós temos para... Vamos finalizar o alto padrão. Não, na prateleira hoje nós temos só o Gaudí, que ainda tem algumas unidades, pouquíssimas unidades em estoque, né? Pronta. E o resto é segredo. É pouquíssimas, não é marketing para ninguém sair correndo, não. É porque só tem pouca mesmo, só tem 3 unidades para vender. É que hoje o Gaudí está sedimentado, né? Empreendimento de quantas 48 unidades. Só 3 na prateleira? Sim. Que é o alto padrão, mas tem novidade para vir no alto padrão? Tem novidade para vir no médio, no alto, no Mercado da Minha Vida, mas aí a gente deixa pro ano que vem, né? Ah lá, não quer contar agora. Pelo menos um Jingle pra gente. Pelo menos o local, né? Dá uma dica aí. A CAP tem essa estratégia de lançar. É só pegar o exemplo do Mirói e do Garden, né? De colocar produto onde ainda não tem, né? Então vamos ter coisa boa em lugar que não tem. Imaginar em algum lugar que ninguém tá... Que bom. Ela acaba formando a tendência no mercado, então. Isso mesmo. Eu queria agradecer sua presença com a gente, viu, Pedro? Agradecer o tempo que você esteve aqui conosco, contando um pouco sobre a CAP e também sobre o mercado imobiliário aí, o que vem para 2025. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Giroto, eu estou prometendo pro Giroto vir faz tempo, agora deu certo, né? Eu que levo bronca depois, né? Dr. Carlos, obrigada, Giroto. E a gente segue mais um pouquinho no YouTube sobre esses assuntos polêmicos. Obrigada a todos e até o ano que vem. Então, Não, você vem na programação da Jovem Pan também. No Vida em Condomínios até o ano que vem, vai. No Vida em Condomínio, sim. A partir da semana que vem, uma retrospectiva aí com os melhores momentos do Vida em Condomínio até a virada de 2025. E Pedro Síndico, daqui a pouquinho aqui, né? E agora eu tô com a cabeça. Olha o que ele fez. Agora vai ficar polêmico. Não, eu tô imaginando onde que tá meio abandonado que vai ser o próximo lançamento A gente vai ter que subir um drone ali pra gente identificar. Não seria Nóbrega. Nóbrega verticalização é difícil ainda. Não, Nóbrega não é momento de verticalizar. Não, nós não temos nenhum projeto igual. Porque ele é bairrista, está aqui no Nóbrega. Vamos ver qual região. Você falou ali, aquela região da Zona Sul realmente. Salgado Filho.
Maria Isabel. Eu acho que vai continuar na Zona Sul. Não, porque ele deu a entender que é uma região nova que está esquecida. Lá não está esquecido, porque eles entraram. Eu acho que seria alguma outra. É que a gente Podia fala... dar um spoiler, né? A região boa é muito relativo, né? Eu sempre morei a vida inteira próximo do Cristo Rei. Eu adoro o Cristo Rei. Sim. A região é boa. Zona Leste. Ali faz tempo que não Já sai é boa, não tem empreendimento A ali. região faz tempo. De alto padrão, acho que Não tem. não tem alto padrão ali. Salve O engano. lançamento vai ser em alto padrão ali. Não, tô falando de onde eu moro, da região que eu moro ali. A gente já tá aqui Porque querendo ali- puxar ali. Ali né? ali um pouco pra baixo aqui. Ali é o que? É Altaneira? É, ali mais Tem- pra baixo já depende, tem né? uns prédios saindo ali, né? Tem uns Sim. prédios saindo ali. Sim, uma ali porção de prédios. teve alguns antigos, né? Tinham antigos que eu falo que foram entregues já faz tempo. Tem o Ilhas Gregas ali, aquela região, né? Aí Saiu um depois recente agora, né? entregou Sim, agora Entregou recente. recente. Mas ali é... Mas ali não é aquela região que você tá falando, um pouquinho antes, não é? Mas você mora mais Não, eu moro mais pra cima, perto de Ara, já entra Cristo Rei e Ara ali. Então tem onde eu moro. Onde eu tenho apartamento, o Meirelles. É, legal. Mas é dos anos. Muitos anos. Dos anos Que o quê? é 80? Ô, louco, o Meirelles. É. 80. Eu lembro daquele terreno vazio. É. Era em frente à casa da minha avó. Era um buracão, bico, né? era Era um um bico. bico. Era um- Agora ali a região no Santa Helena pra cá, eles fizeram bastante coisa mais pra frente, né? É, ali, Mas ali eles já consideram meio que aeroporto. A gente fala muito aeroporto, né? que Dali pra aquele frente. miolinho ali não teve mais nada, né? Não tem mais nada. É, Só a ali região- primeiro aquele empreendimento pra baixo. A região leste ali, ela é pouco verticalizada também. O aeroporto atrapalha um pouco também. Será que é por ali? Mas o aeroporto tá saindo bastante coisa, né? Não, tá saindo, mas ele atrapalha em alguns projetos. Agora uma pergunta, né? E o Mas o centro? Cone ali fica Quando é fora, que não vai fica do Cone? revitalizar o centro? Fora do cone, fora do cone. Ali é fora do Cone, mano. É? Ali na Santa Helena, por ali é fora do Cone. Ali tá meio abandonado faz tempo de Tá. verticalização. Pode ser por ali então? Não sei. Eu esqueci o lugar do Não, projeto. Olha, eu no final de ano fico meio esquecido, mas esqueci o lugar de um prédio, eu vou me dar por contente, né? Porque imagine Mas nós estresse pra esquecer. nós vamos onde voltar que a é falar. construir? Vamos voltar a falar disso no começo do ano aí. Né? Como foi ser síndico? Síndico? Boa experiência? Gostou? Não, sinceramente. Mas também era uma necessidade ser síndico para ajudar a organizar a entrega, o começo do mas a própria Marília foi mais síndica do que eu mesmo, tá? Pode ser sincero. Porque foi uma experiência nova para mim e então eu não sabia algumas coisas. Eu já tinha sido de conselho de condomínio, então eu tinha uma noção de um condomínio que eu morei, pessoa física, eu particularmente. Então, assim, participei de algumas reuniões de síndico e tal, mas ser o síndico do prédio, ainda mais num prédio que está sendo entregue, que eu acho que a dificuldade maior é essa, né? Empreendimentos, entrega de empreendimentos, eles são muito tumultuados. Você não assim, tem muita né? coisa definida, né? Então você acaba tendo que intervir em algumas situações. Mas foi muito tranquilo, assim, com os moradores. Não tivemos nenhum grande problema, nenhum grande atrito. Foi um ano certinho. E aí a gente conseguiu organizar as questões, né? Que em início é muito difícil, né? Questão de regra de uso de determinados lugares, das áreas de lazer. Adaptação das pessoas com elas mesmas, assim, com os vizinhos, né? Com as expectativas. Como a migração era muito grande de casas, também tinha essa questão de hábitos. Muita gente que oriundo de casa. Os hábitos, né? Os Primeiro hábitos. prédio, primeira vez morando. Primeira moradinha em apartamento, é isso. Tá. É isso. E aí a pessoa precisa se entender com ela mesma, né? Ela quer fazer algumas coisas que num prédio não pode, ou consta na convenção que não pode. Então, assim, é um começo difícil, mas deu tudo tranquilo. Não teve falar pra você, quer ser de novo? Não, mas porque não é meu, porque não é meu ramo. É engraçado isso, a chegada, né? Porque cada um vem de uma experiência, né? De um repertório, né? Sim. Depois de um ano, 2, são todos dali. Isso. Exatamente. Aí é muito mais tranquilo, porque as pessoas já se conhecem, já sabem, né? Já sabe quem que causa o problema X, quem que resolve o problema Y, e assim vai. Até as personalidades, né? Já tem são sido até... muito comum as construtoras fazerem, se preocupando justamente com a experiência do cliente pós-entrega, elas já colocam realmente, indicam uma pessoa para ser síndico, tem sido muito comum, eu acho que é importante para que possa
intermediar a conversa entre construtora, novo Essa é a ideia. condômino. Então eu acho que é super válido e necessário, porque aquela coletividade ainda não está preparada, né, para aquela. Você consegue administrar. Não é que você evita, o conflito ele vem. Mas você consegue administrar esse conflito de uma forma muito mais eficiente. E você tem a diversidade de uma fauna toda ali, né? Cada um vindo de um representante. Sim. Você tem um que veio da cidade grande, aí ele já fala que ele veio da cidade grande, então ele tem. Cada um tem uma, né? Mas eu saí de lá tranquilo, todo mundo gosta de mim até hoje, tenho amizade com o pessoal que mora lá, então eu fui um bom síndico. Você que pensa. A princípio, né? Olha. Não, é uma experiência legal, né? Vou colocar o Giroto como síndico, brevemente. O caos que vira no condomínio. Mas foi muito legal, assim, você trazer isso, porque é importante a gente saber, e é importante o condômino, a pessoa que está nos ouvindo também saber. Que às vezes a pessoa fala assim, vai entregar o empreendimento, a construtora colocou um síndico dela. Mas não é um síndico dela, é uma pessoa que vai intermediar conversas entre construtora e condômino, que são normais, né? Toda entrega a gente sabe que existem necessidades de ajuste, porque eu falo, se a pessoa reclama de um vazamentinho no apartamento ou no prédio, ela nunca construiu nada, porque tudo que a gente constrói, quando chove, é aí que você vai ver que precisa fazer um ajuste. Isso também é normal, né? Além de ser normal, você tocou num ponto importante. Existe a questão das assistências técnicas. A CAP tem um departamento interno só de assistência técnica, então nós temos uma equipe voltada somente para atender essa demanda. Tem um vazamentinho. Eu particularmente eu parto do seguinte princípio. A gente tem os índices, né? Muito se fala em índice. Mas 3%, 4% das unidades do empreendimento deram problema. Isso é o que a gente, no nosso ramo de administradores de construtoras, dos que eu converso, lá baixou, que legal, o índice de problema foi 3, foi 4. Cara, mas pro cara que deu problema é 100%. Deu problema na casa dele. Então você tem que estar preparado para ir lá e socorrer e atender. Então, assim, essa questão. E acontece, não tem jeito. Você não vai fazer um prédio de 48, 50 unidades e você vai falar assim: nunca tive uma chamada. Mentira. Quem falar isso aí tem que tirar o chapéu para a construtora que conseguir fazer isso acontecer. Os problemas existem e você tem que estar pronto para atender. É natural. É normal, né? E aí, quando você tem essa mudança de todo mundo junto para um prédio novo, começa a acontecer os chamados. E sendo síndico, você consegue administrar, né? Porque você é síndico e você fica mais fácil. E você consegue atender de uma forma mais rápida e eficaz o cliente. Porque você está na consultora, você sabe qual é o problema, o que você tem que fazer. E você sabe o trâmite também, né? Mas o problema que eu ia falar é exatamente esse. A grande maioria dos moradores, né, dos condomínios novos, são pessoas, como o próprio Giroto acabou de dizer, né, que vieram de várias tribos, e um se arvora a ser síndico que nunca morou em condomínio, não sabe absolutamente nada do que é morar em condomínio. Sim. E aí causa problema para a construtora, causa problema para a administradora, que ninguém presta, e aí é um problema seríssimo, porque esse tipo de cultura dissemina rapidamente, né, ainda mais em épocas de rede social, de WhatsApp, sim. Que fica quase que ingovernável, digamos assim, a situação que, tendo uma pessoa experiente ou que é do ramo, é muito mais fácil resolver. É o que você acabou de dizer agora há pouco. Os conflitos, eles existem, né? Sim, independentemente da vontade. Só que se você tiver alguém que saiba trabalhar, né, que tem experiência, o Pedro já teve a experiência da primeira vez, então já pode ser escalado para a segunda. Sabe a prateleira? Já está pronto, já. Então tá pronto. Tá pronto para ser. E é bem isso mesmo, né? O síndico, você tem que administrar os conflitos e os problemas. Mas é importante a gente falar aqui, até para as pessoas que estão nos ouvindo, que é normal acontecer. Sim. Uma necessidade de uma correção, de um vazamento, de qualquer coisa que aconteça ali num empreendimento novo. É diferente de você comprar um apartamento ou uma casa que já teve gente que já morou, as pessoas já conhecem, já sabem, já corrigiram. Então, até para a pessoa, claro que a pessoa não vai querer. Também, né? Falar, eu quero mesmo, que fique vazando aqui. Não é isso. Mas é importante a pessoa ouvir, saber que se acontecer, é normal, tá tudo bem, vamos acionar. Exato. Não quer dizer que a empresa é ruim, que a construtora não sabe o que tá fazendo, enfim. O anormal é não haver essa correção de socorro, né? Exato. Aí seria normal, né? Pronto para atender, você tem que estar, como a CAP e sempre esteve.
Então você sabe de construtora que empurra com a barriga e não vai socorrer, né? Então, infelizmente, né? Você sabe que vai acontecer, que existe... Ah, mas existe a probabilidade... existe, vai acontecer em algum momento. Principalmente o vertical, né? Eu não sou da área técnica, mas eu participo de todas as reuniões lá da consultora de engenharia, de tudo, enfim. Então a gente sabe, o concreto trabalha, o prédio ele acomoda, e aí dá uma fissurinha, e aí o cara não quer uma fissurinha no apartamento dele. Mas vai acontecer. Então vai lá e corrige, né? Então você tem que estar pronto para reação a esse problema e administrar isso de uma forma ideal com o cliente. Né? Isso. Que aí entra a comunicação, né? Essa comunicação é o mais importante, talvez até do que você mandar o cara lá arrumar. A forma como você se comunica com o seu cliente é importantíssimo. Esse pós-venda, ele tem que ser muito bem feito. Porque se você não se comunica com o seu cliente, ou você atende ele de qualquer jeito, você criou um problema maior do que a fissura, do que o vazamento. Sim. Então a questão é atendimento mesmo no pós-venda. Isso a gente tem trabalhado bastante, porque o atendimento é a nossa prioridade ali, né? A gente também recebe demanda sempre na ânsia, no ímpeto e às vezes até no nervosismo da pessoa para tentar solucionar. E é importante, quando eles vão comprar também empreendimentos, saberem que eles estão comprando com uma construtora de confiança, né? Por isso a gente sempre levanta esses pontos, para que a pessoa também fale, bom, eu escutei lá que é normal, tem 3% ali, 4% que é normal, mas buscar isso é importante. Hoje é um dos pontos principais. Antigamente tinha muito aquele receio das pessoas de falar assim, será que a construtora tal vai entregar? Né? Antigamente existia esse medo aqui em Marília, né? Será que esse prédio vai sair? Shows também, né? Shows também, assim como o show, verdade. Mas existia, você lembra? Não sei se vocês vão lembrar disso. Sempre, porque tinha muita consultora nova ou de fora que vinha, lançava produto. A CAP tem 25 anos. A CAP é uma empresa que já entregou mais de 3 mil unidades. Então, assim, saber com quem você vai comprar, a CAP vai entregar. Vai ter problema de pós-obra? Vai. Pode ter. Pode acontecer. E a CAP vai estar lá para corrigir. É isso. Isso é importante, trazer esse assunto. E essa jornada da compra até a pós-venda, que você tem que ter um atendimento legal. O cara não deixa de ser seu cliente na hora que você entregou a chave na mão dele. E aí a gente também, ainda voltando no Gaudí, mas eu queria saber se isso foi replicado em outros empreendimentos. A gente viu uma grande preocupação de vocês com relação à sustentabilidade, eficiência do uso dos recursos naturais. Isso foi replicado nos outros ou é uma... Sim, Garden Sul e Miró também. Tá. Esses recursos estão sendo, desde a concepção do projeto, são aplicados no reuso de água de chuvas, né? Essas questões ecológicas, aquecedores solar, energia solar, fotovoltaica, enfim. Isso tudo... isso vem cada vez mais sendo comum, né? A própria instituição financeira que faz a maioria das parcerias com os empreendimentos tem um selo específico, agora chama selo azul, para as construtoras, que quanto mais itens você colocar no seu projeto, mais pontos você ganha nesse programa. Deixa eu fazer uma colocação aí que me veio à mente agora. E os carros elétricos nesses projetos já estão sendo contemplados? O abastecimento os projetos que a CAP tem na prateleira hoje, não. Para futuro, sim. Pelo simples fato de que nós estamos ainda com produtos de médio na prateleira hoje, né? Nós não temos nenhum alto. E talvez para esse público a gente não entendeu ainda a necessidade, mas de fato é uma coisa que dos próximos projetos, qualquer que seja o padrão, vai ser inserido, sim. Será inserido. O dia que a gente recebeu a agência em Marília aqui desses carros elétricos, eu falei, agora os condomínios vão ter que se adaptar com rapidez. Já é uma preocupação nas grandes cidades. Né? Se vai ser híbrido, se vai ser elétrico. Tem tudo isso aí. Isso vale um programa específico eu só sobre coloquei porque você falou. Mas para construir, eu tô aqui para falar sobre a construtora. Vamos pensar do lado da construtora. Vai ser mais ou menos como a questão da automação da portaria. A construtora vai ter que fazer a parte dela e deixar a infraestrutura pronta. Se o condomínio vai usar ou adequar ou não. Sim. A questão maior hoje que eu vejo nesse caso é adaptar os condomínios que já existem, que estão prestes a serem entregues, que não tinham como pensar nisso, para que a gente possa
agregar isso ali pro condomínio, mas isso é realmente... porque você entra numa questão... Mas aí que tá, Marília, pensando no lado construtivo, você entra numa questão que tem que ser pensada antes, por quê? Não só pela infraestrutura, mas pela questão das vagas. Quais vagas? Quando você desenvolve um projeto, normalmente você encaixa o número de vagas exatamente do que você vendeu. Você não coloca-se muitas vagas a mais. E aí agora isso vai ter que começar a mudar, porque você vai ter que ter as vagas para que esses carros fiquem... Exatamente. Então você tem que pensar isso no começo para poder o prédio possibilitar o prédio adequar depois, né? Mas é a nova tecnologia chegando. Sim. Né? É sempre assim. E vai ter que ter uma regulamentação. Tanto da execução de um projeto, como na convenção, desde lá no começo. Tudo mais. Isso vai ter desdobramento no relacionamento das pessoas. Sem dúvida. Porque a popularização desse tipo de automóvel, acredito eu que é um caminho sem volta. Aí cabe a gente nos adaptarmos e correr atrás das adequações. Perfeito. É isso aí, então a gente deixa esse assunto que é levemente polêmico, pouca coisa, né? Pois é. Para o ano que vem, para a gente discutir sobre isso. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. E deixa pra gente aí onde fica a CAP, quem quiser ver esses empreendimentos que estão na prateleira de vocês. A CAP fica na Rua Silvio Marinho, aqui no Jardim Tangará, onde é a sede da empresa, onde eu fico todos os dias da semana. Quem quiser ir lá passar a tomar um café, conhecer os produtos da CAP, conhecer um pouquinho da história, quem é a CAP, o que a CAP já fez, o que a CAP já entregou, o que a CAP tem para entregar. Todos os empreendimentos, o Garden Sul tem um ponto de atendimento no próprio local, onde a gente tem uma colaboradora que fica lá para quem quiser conhecer um pouquinho mais, para ela mostrar 3D, para ela mostrar um apartamento virtual, para ela mostrar tudo que o Garden Sul vai ter de lazer, que também já está em obra. E o Alameda Lima nós já estamos com um apartamento decorado também. Quem quiser conhecer como é o Alameda Lima, para a próxima fase que ainda vai abrir as vendas, vai ter um apartamento decorado lá, o pessoal pode ir, pode visitar, ainda dentro aí do Minha Casa Minha Vida, né? E na CAP, quem quiser, estamos à disposição lá para tirar dúvidas e mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho aí. Obrigada, Pedro. Obrigado vocês, obrigado, Giroto. Doutor? Também agradeço a sua presença, né, mais uma vez. Agradeço o Giroto, a Marília. Parece que é a última do ano. Então, desejar, em nome do nosso programa, né, um Feliz Natal para todos. O ano que vem estamos de volta. Obrigada, Giroto. Pedro em ritmo de Natal. É isso aí. Obrigada a todos pela audiência e até breve. Você ouviu na Jovem Pan Marília Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Realização MC3, Gestão de Condomínios e Jovem Pan Marília. Você